Prazer, seja muito bem-vindo. Meu nome é Marlon, sou da AM Fernandes Incorporadora. Esse é mais um AM Conversa, um bate-papo, uma conversa sobre o mercado imobiliário para a gente falar sobre os nossos projetos, as pautas que acreditamos. Hoje a gente tem dois participantes super especiais aqui. Obrigado por vocês toparem conversar comigo. Claro. A gente estava pensando numa pauta ali polêmica do nosso mercado e uma pauta bem polêmica que tem a história do engenheiro contra o arquiteto. Esses dois profissionais aí que tem bastante atrito. Primeiro ponto, eles são amigos, né? Então é bom deixar claro isso. A gente trouxe dois profissionais que têm uma amizade aí de infância. Então vai ser um bate-papo muito legal. A gente vai falar das polêmicas desse mercado, por que tem tanto problema entre arquiteto e engenheiro. Vamos ver aí como vai funcionar. Antes de começar, seria legal, se você está assistindo no YouTube, curta esse vídeo, siga o nosso canal, deixa um comentário aqui, nos ajuda bastante. Manda para uma pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo. Se você estiver ouvindo no Spotify, dá 5 estrelas no nosso canal, segue a gente também. Então faz tudo isso aí para incentivar a gente a produzir cada vez mais conteúdo que faça sentido. E aí, pessoal, tudo bem? Muito obrigado por vocês toparem participar, conversar comigo. Eu tô naquele... Vamos conversar, vamos falar. Thales, me ajuda aí a conversar o Marcelo. Vamos fazer que vai ser legal. Eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. O pessoal do marketing trouxe uma introdução aqui de vocês. Marcelo Matos, que está no mercado há 15 anos. E Thales Gozzi, que está no mercado há 9 anos e proprietário da ZZ Arquitetura. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O Thales é formado em arquitetura pela Belas Artes, 35 anos, 9 anos de mercado e é arquiteto proprietário da frente da ZZ Arquitetura. Trabalha com projetos de arquitetura, obras e reformas com cronogramas realistas. Tentamos, né? Marcelo é engenheiro civil, formado pelo Mackenzie, pós-graduado pela FGV em administração de empresas, já trabalhou nas construtoras Brooksfield, Odebrecht, posteriormente fundou a Smart Plan Engenharia em 2016. Empresa onde atua há mais de 7 anos no segmento de construção e reformas, com foco no segmento residencial de alto padrão, tendo executado mais de 150 obras desde então. É isso mesmo. Eu gostaria que vocês se apresentassem primeiro para a gente começar. É isso aí, cara. Obrigado aí primeiramente pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bela estrutura. Acho que está no caminho certo, fazendo esse tipo de conteúdo. Tem tudo a ver. Thales, arquiteto. Atua à frente da ZZ Arquitetura. A gente faz diversos tipos de projetos. E estamos animados para ter esse bate-papo com a engenharia e entender esses dramas dessa relação polêmica, mas ao mesmo tempo complementar, né? Acho com que os dois profissionais se complementam e sem os dois a coisa não acontece. Exato. Não, é isso aí. Acho que a gente veio mais para talvez elucidar aí algumas polêmicas, né? E talvez até de repente ajudar, né? E a evitar problemas para alguém que esteja assistindo e de repente esteja vivendo isso hoje ou vá futuramente viver isso numa reforma, numa construção, né? Acho que para agregar mesmo aí, vai ser um papo bom. É isso aí. Primeiro, vamos explicar para o pessoal as diferenças da formação de um arquiteto para um engenheiro. Acho que seria legal vocês explicarem um pouquinho essa diferença. Eu acho que assim, o arquiteto ele pensa o espaço, né? Ele é o profissional que vai pensar as necessidades do cliente, né? Vai entender as necessidades do cliente e elaborar o espaço ou pensar no espaço que pode estar pronto, né? Um apartamento, ou pode ser uma casa do zero, enfim. Então, ele vai pegar todas as necessidades, as premissas que são necessárias e criar esse espaço e detalhar esse projeto, né? O nível de detalhamento do projeto do arquiteto vai até certo ponto, né? É um projeto um pouco mais, não superficial, mas ele entra num nível de detalhe talvez mais micro, numa parte de acabamento ou uma coisa mais do design, quando a engenharia entra na parte mais pesada, que seria uma parte de execução, uma parte mais, talvez, estrutural e técnica das execuções e aplicações no dia a dia da obra, certo? Basicamente, o trabalho do engenheiro é transformar em realidade, às vezes, os desafios que os arquitetos nos impõem, né? Muitas vezes, alguns maiores, outros menores, mas buscar a melhor solução técnica e também financeira para o cliente, para trazer aí o sonho do arquiteto e do cliente, né, para a realidade, né? Trazer o sonho já tirar do papel, né? Então, acho que é isso.
Até pro pessoal, assim, a ideia desse podcast também é até falar com o pessoal bem leigo, assim, né? Explicar. E até pra pessoa que tá até na dúvida entre arquitetura e engenharia, assim. No curso, pensando no curso exatamente, o que tem de diferença, assim, de disciplina? O que vocês acham que daria pra destacar? Deve ter várias diferenças, óbvio. Mas tem até uma história, eu acho que a arquitetura veio do curso de engenharia, tem que ter alguma coisa histórica aí. Mas o que tem, assim, de matérias, assim, pra pessoa que não conhece tanto? Pô, desculpa. Eu acho que, basicamente, a parte de estrutural, né? A parte de instalações, que os arquitetos têm também, mas de uma forma mais superficial, lógico, porque eles precisam entender um pouco disso para criar alguma coisa que seja viável tecnicamente, mas a gente se aprofunda de forma a transformar isso numa coisa segura e que vá funcionar, né? Vai evitar problemas. Então, acho que a maior diferença tá nessa parte de cálculo, estrutural. Exato. O arquiteto ele tem o aprendizado de algumas disciplinas, mas você vai numa etapa mais preliminar para você realmente não sair projetando algo que não é factível, né? Sim. Mas aí no curso de arquitetura tem mais os desafios e as aulas, né? O ensinamento de pensar o espaço, normas de circulação, enfim, essas coisas que o engenheiro já parte do pressuposto que o arquiteto está fazendo o trabalho correto dele e está entregando para ele mais uma solução técnica, que é onde ele vai ter que abordar para trazer né, a engenharia para aquele... Acho que o arquiteto também vai entrar na parte de insolação, de ventilação. Sim, a parte térmica. De conforto. De um modo geral, com certeza. E também tem uma parte talvez mais artística também no curso. É o design, né? O design você vai desenvolvendo no decorrer do curso ali, cada um tem as suas habilidades, uns são mais voltados para um lado ou para o outro. Tem muito arquiteto que nem gosta de criar. Eu tenho amigos arquitetos que gostam de fazer a parte mais técnica, talvez detalhar projeto executivo ou coisas do tipo, e não gosta de fazer a criação do zero. E tem arquitetos que preferem já uma parte mais do design. Por exemplo, eu gosto mais da parte do design do que propriamente essa parte mais braçal do detalhamento. Mas vai de perfil, né? E assim, eu acho que tem inclusive arquitetos que gostam mais de obras, são arquitetos que vão mais para o lado da engenharia. Na minha equipe mesmo tem alguns, majoritariamente engenheiros, mas nós também temos arquitetos, porque eles também trazem aí um know-how também diferente, um olhar diferente. Então, a gente acha que agrega essa mistura na equipe, acho que agrega também. Legal. E isso é tão legal assim, né? Essa complementação, esses dois profissionais. Por que a gente tem tanto problema entre arquiteto e engenheiro? Cara, eu acho que assim, todo trabalho que envolve dois profissionais tem os seus atritos, né? Então, esse é um clash que rola entre arquiteto e engenheiro, porque eles são complementares, você vai precisar dos dois, né? Você estava falando para o pessoal talvez um pouco mais leigo, assim, você vai precisar do arquiteto geralmente numa fase preliminar para pensar no projeto para você, e você engaja o engenheiro posteriormente. Então, essa etapa é onde ela começa a surgir os probleminhas. Se é um projeto que não está talvez tão bem detalhado, ou talvez não tão bem pensado, ou esse alinhamento não foi feito tão legal numa etapa de cotação, ou mesmo alinhamentos de obra, começam a surgir os pontos as diferenças, na verdade, durante a obra. Mas com um bom planejamento a gente tenta mitigar isso e fazer que a coisa flua de uma forma legal. Que a gente estava conversando antes aqui, eu acho que uma grande parte desse problema surge, talvez uma questão cultural assim, do brasileiro de não dar o tempo de se planejar, né? Igual às vezes eles falam que lá fora o pessoal gasta muito mais tempo se planejando e fazendo um projeto detalhado para evitar problemas ao longo do processo de construção. Aqui é o contrário, né? A gente começa, às vezes não dá nem tempo, dá um mês para o arquiteto pensar e fazer o projeto. Então, aí não, começa já enquanto o projeto ainda está sendo concluído. Então, muitas vezes isso faz com que o arquiteto acho que não tenha tempo hábil para pensar todos os elementos que precisam ser pensados, e isso impacta diretamente na obra. E aí acho que começam os atritos, porque na obra, cada mudança, cada alteração gera custo, gera aumento de prazo, e consequentemente o cliente também às vezes não entende esses impactos, né? Ou quanto isso impacta lá na frente. E aí fica esse fogo cruzado ali entre arquiteto, cliente e engenharia, né? Fica um tentando tirar a culpa e responsabilizar o outro, né? E assim, a nossa ideia aqui nem é achar um culpado dos dois. Sim. Como todas as profissões, como até na profissão do incorporador, tem incorporador bom e o ruim, o arquiteto bom e o ruim, o engenheiro bom e o ruim, né? Nem essa é a ideia.
mas tem muita briga, talvez, muito problema, porque às vezes não tem esse tempo de planejamento e o engenheiro vai lá tentar resolver por uma maneira que não foi pensada antes, fala que a culpa foi do projeto do arquiteto, e o cliente está no meio e aí gera esse transtorno, né? Acho que isso é uma vantagem, talvez, que a incorporação tem, é que como você tem todo esse processo que às vezes é muito moroso junto à prefeitura, você tem esse timing de conseguir pensar o produto, o projeto um pouco mais, até por conta desse delay que talvez acho que você preferia não ter, né? Mas você tem um tempo maior para você pensar o projeto de um prédio, né? Mas muitas vezes numa casa, num apartamento, a ansiedade do cliente final ali na ponta conta bastante. Até porque se tivesse o tempo de planejamento, talvez um projeto bem feito não é para ter problema, né? Exato. Problema sempre vai ter, mas assim, deveriam ter menos problemas. Acho que é isso a chave. Assim, a gente quer resolver os problemas do cliente sempre, né? O cliente nem sempre chega com um tempo hábil, ele já está pensando na data de mudança dele. Então, só que você tem algumas etapas a vencer, a elaboração do projeto, as aprovações. A parte de cotação é muito importante. Acho que o fator projeto é importante, porque ele tem que estar bem elaborado. Acho que isso você parte desse pressuposto já. Só que, ao mesmo tempo, você tem a parte de compatibilização de cotações também. Então, o escopo que eu estou apresentando no meu projeto, ele foi cotado corretamente pelo engenheiro, pela construtora. Então, às vezes, eu não consigo ver um culpado aí, porque acho que os dois não fizeram o trabalho direito, talvez, né? Às vezes, o próprio arquiteto não fez o pente fino em cima desses orçamentos. A engenharia fez um orçamento que talvez está um pouco defasado, mas ele não está... ou porque faltou informação, ou porque estava na correria, enfim. Então, quando você tem esse tempo, você consegue vencer as etapas com calma e mitigar esses erros, né? Porque até eu acho que, assim, uma coisa que eu acho importante, assim, começar uma obra orçada, né? E muitas vezes, como o projeto, quando inicia a obra nem está concluído, o cliente nem sabe qual que é o custo que vai ter. Então, isso também gera bastante desgaste ao longo do processo. E aí, fica muitas vezes, esse jogo, né, de empurrar onde que está o problema. Mas eu acho que a comunicação é a chave ali disso e um planejamento. Tanto da parte de arquitetura quanto da parte de engenharia, que são em times diferentes, mas a sinergia, acho que entre essas duas disciplinas, assim, resolve 99% dos problemas. Com certeza. Porque deve acontecer muito do chegar para o engenheiro com um projeto pronto, que... nem sabe a história daquele projeto, nem sabe como foi feito, e não tem uma reunião. Poderia muitas vezes ter reuniões que resolveriam muito problemas, né? E aí, como é que tá as coisas, o que tá acontecendo? Eu acho que essa relação engenheiro-arquiteto, quando você consegue desenvolver ela boa no começo, ela faz com que você tenha uma fluidez e transparência no decorrer do processo. A ideia é o quê? Você ter um projeto redondo, bem alinhado com a engenharia, a planilha, né? O orçamento estar correto, que no final das contas é prazo e custo para o cliente no final. Lá. E a qualidade. Então, e a qualidade, obviamente. Mas você sempre vai ter alguma coisinha no decorrer da obra, mas você consegue alinhar entre a arquitetura e engenharia. Se esses dois estão bem alinhados, isso não chega nem no cliente. Você precisa levar até ele. O problema é quando começa a chegar nele, né? E aí começa a tentar buscar onde foi onde está o começo do estopim ali, sei lá. Legal. E pensando numa reforma, assim, qual é a obrigação de cada um? Qual é a obrigação do arquiteto? E qual eu sei que tem vários modelos, né? Eu acho que é até legal explicar isso, mas basicamente qual é a obrigação? Eu acho que a mais simples de todas, a obrigação do arquiteto é projetar correto, conforme norma, enfim. Ele é responsável pelo projeto e pelas aprovações junto ao condomínio, aos órgãos e tudo mais. E aí é meio que uma passagem de bastão, lógico que os dois caminham juntos, mas aí o engenheiro teria meio que a responsabilidade em cima da execução, né? No caso, a construtora ou o engenheiro, a responsabilidade é executar aquilo que tá no projeto dentro da norma, né? Porque muitas vezes o projeto arquitetônico ele não vai englobar ele vai englobar os pontos de hidráulica, os pontos de elétrica, mas não necessariamente qual é o encaminhamento, qual é o dimensionamento disso. Então, o papel da engenharia é trazer isso dentro das normas e de uma forma que vá funcionar e a longo prazo não vai dar manutenção ou o mínimo de manutenção possível. Eu acho que também, em relação ao arquiteto, entender a necessidade do cliente, né? Muitas vezes acho que isso, às vezes nem o cliente sabe o que ele precisa ou o que ele quer. Às vezes, então, extrair
entender o dia a dia para tentar extrair as necessidades que às vezes a pessoa nem enxerga que tem, né? Então, acho que esse é um passo importante. Não, eu concordo, e tem até um ponto assim que o arquiteto, em um determinado momento, ele passa a ser quase um psicólogo, assim, porque você entra num nível de entendimento da dinâmica da família da pessoa, enfim, ou da empresa, que às vezes você tem que trabalhar um pouco melhorias, né, com a arquitetura, uma forma que você fala, cara, esse processo não está funcionando porque essa dinâmica não está legal, vamos melhorar aqui, separar essa sala, juntar essa sala, enfim, integrar os ambientes, e aí você atua, porque você tem que pegar toda a necessidade do cliente e transformar isso em uma planta de arquitetura, em um projeto, né? E acho que um ponto legal que você falou também é essa questão por exemplo, você deu o exemplo da hidráulica, né? Sim. O projeto de arquitetura, ele sai como um indicativo, né? Então, a gente coloca a indicação dos pontos de hidráulica e a indicação dos pontos de elétrica. A gente tem aí, entre a arquitetura e a engenharia, ainda um meio termo que são os projetos técnicos, né? Que também são feitos por engenheiros. são feitos por engenheiros também, mas que nem sempre tem contratação. Na verdade, na maioria das vezes, quando são obras de baixa complexidade, não tem isso. Então, aí vem da engenharia a parte técnica, a expertise de saber já qual que é a bitola desse cabo, o dimensionamento desse encanamento, enfim. Para fazer explicar, colocar exatamente qual material tem que ser utilizado na obra. E que respeite as normas, né? Exato. É porque a gente vê cada coisa aí, né? Que você sabe. Então, acho que até por conta disso que o código de obras mudou, né? Antes não era obrigado a ter uma RT, né? Um atestado de responsabilidade técnica. Hoje em dia é obrigatório para qualquer obra que não seja só de pintura e revestimento. Mas principalmente porque já aconteceu alguns problemas muito graves, inclusive fatais, né? E então acho que tem uma responsabilidade muito grande em cima do engenheiro em relação a isso. Acho que o arquiteto entra menos nessa parte do risco, né? Vai mais para a alçada da engenharia. Ele não responde pelo projeto, o arquiteto? Eu respondo pelo projeto, né? Eu assino um registro de responsabilidade técnica de projeto. Tá. E o engenheiro emite um de execução, né? Tá. Então, idealmente, as obras deveriam ter os dois registros. Eu acho que o arquiteto ele até pode, mas acho que até casas de X metros quadrados. Isso. Tem uma limitação aí que ele pode assinar por execução. A norma pode. Até legal falar isso, né? Porque as pessoas falam, pô, tô fazendo uma reforma aqui, o meu síndico tá cobrando uma RT. Por que tem isso, né? Isso existe para ter uma segurança, para ter um responsável pelo aquilo que a pessoa tá fazendo. E isso é a segurança do condomínio também, né? Se o cara faz uma reforma que não tem uma segurança, dá problema pro condomínio, né? Hoje até o síndico, ele também responde legalmente se ele não exigir a RT ou RRT no caso dos arquitetos. Então... isso é um ponto também, né? Tem muito arquiteto que acompanha a obra também, né? Ele não... Mesmo ele vai precisar de uma construtora ou um engenheiro ali responsável, mas ele faz o acompanhamento, né? Sim. Do decorrer da obra, né? Em geral, na maioria dos casos, tem esse acompanhamento, né? Você faz... depende do cliente, obviamente, das contratações, mas a ideia é que o arquiteto caminhe junto com a obra. Ele não está lá full time, não está toda hora. Os olhos são da engenharia, mas ele vai lá em pontos mais críticos, finalização de etapa de civil, elétrica, pontos de hidráulica. A ideia é fazer uma conferência, está sempre fazendo conferência, garantindo o controle de qualidade e garantindo que o que está em projeto está sendo colocado ali. E óbvio, né? Aparecem algumas vezes incompatibilidades. Você está pensando no encaminhamento, mas tem uma viga em algum lugar que não vai deixar você executar daquela forma, vamos ter que adequar, vamos fazer um forro, vamos fazer aquilo. Isso aí precisa trazer o engenheiro, trazer o arquiteto e buscar a solução custo-benefício que menos impacte o cliente. Eu acho que aí talvez onde começa um pouco dessa rivalidade, vamos dizer assim, porque vamos fazer por cá que é mais fácil, sabe? O engenheiro tem uma cabeça mais ali... Vamos no prático, sabe? Pô, vai dar a volta aqui. Não, vamos fazer assim, que seria mais... Então, acho que o engenheiro vai na obra também para ver se ninguém está adaptando o projeto dele, talvez, para o que seja mais simples, mas não necessariamente o que foi pensado, né? O papel do arquiteto é manter o projeto e a estética também. O engenheiro é mais, vamos resolver ali. Para que vai fazer essa... Vamos fazer isso aqui? Põe um pilar aqui no meio.
Ou a função versus design versus custo-benefício ali. Você encaixar um... Pensando até na questão de pilar, se deixar o engenheiro resolve, põe um pilar em todos os lugares. E o arquiteto não põe, né? Deixa em balanço ele coloca, tudo, né? Ele sempre vai jogando nos cantos ali, vai tentando deixar o máximo livre, mas... Que a questão de custo também em casa, né? Pensando em casa, dá pra fazer uma casa maravilhosa, mas também o cara tem que colocar um meio termo. Eu acho que esse é um desafio pros bons arquitetos, na minha opinião. Que é o que acho que conseguir fazer uma coisa muito legal dentro do budget do cliente. Acho que sim, lógico, tem clientes que vão ter assim, um cheque em branco e, cara, faz do melhor. Mas isso é uma minoria, principalmente no Brasil aqui. Então, conseguir realizar o sonho do cliente, mas com um projeto realista, assim, que vai ser possível o cliente pagar por ele, né? Então, o que a gente vê bastante, às vezes a gente termina uma obra e, assim, o cliente passa 2 anos sem conseguir tirar tudo que estava previsto, sabe? Então, assim, vai desistindo das coisas porque realmente gastou muito mais do que imaginava, começou a obra sem um orçamento. Então, eu acho que isso é um trabalho, um desafio. Não, eu concordo. E eu acho que esse desafio, ele volta de novo para a parte do planejamento. Porque qual que é a ideia? A ideia, assim, num cenário ideal, tá falando do arquiteto aqui com o prazo ideal para se planejar. É assim, o cliente chega, né, aborda, a gente fecha, legal, vamos desenvolver projeto. E aí você tem toda a parte de vai e vem, né? Estudo de layout, 3D. Então, assim, é muito detalhe para debater realmente. E aí tem uma etapa no processo do arquiteto que chama anteprojeto, né? Que é um pré-projeto de obra. Só que esse anteprojeto, ele te dá, sei lá, 75% de informação já da tua obra, que você consegue estimar quase que fielmente a sua obra. Então, assim, quando você tem esse tempo, você tem o tempo de fazer a estimativa, você tem o tempo de cotar com os fornecedores que têm o perfil do teu cliente, e aí você chega de novo com uma planilha fechada. Você chega com o sonho do cara completamente amarrado e ele vê que cabe dentro do budget dele, né? Porque quando você não faz isso antes, ninguém tem visibilidade de ninguém ali, né? Você não tem tanta clareza do budget do cliente, ele também não tem clareza desse custo total da obra no final, e aí que rola essa desarmonia, né? Fica no sonho só, Fica né? no sonho, não consegue finalizar às vezes. E é frustrante, assim, porque a gente sonha junto também com o cliente, Claro. né? Sim. Então, assim, o que move a gente, acho que é chegar lá na frente e ver o cara super satisfeito. Cara, é isso. Porque muitas vezes, muitas vezes não, a maioria das vezes é um dos maiores investimentos que a pessoa vai fazer na vida. Sim. Então, acho que é uma responsabilidade muito grande, tanto para o arquiteto quanto para a engenharia de, cara, não botar tudo a perder, né? Porque acontece bastante, a gente vê por aí, né? Conforme a gente também falou, assim, tem muita gente no mercado, muita gente que não trabalha de uma forma bacana, também vários que trabalham bem. Mas eu acho que essa responsabilidade tem que ser levada muito a sério, assim. Sim, sim. E as diferenças de projeto e execução, assim? Por que a gente tem tanto problema, assim, entre projeto e execução? O planejamento aí eu acho que tá claro, assim, a importância desse planejamento. Mas até para as pessoas entenderem, assim, o que seria um bom projeto, né? E uma boa execução, assim, até para as pessoas, para impedir que tenha essa briga aí. Vou falar do ponto de vista aqui da engenharia, né? Porque, assim, a gente sofre bastante, às vezes, com projetos pouco detalhados, com falta de informação. Eu acho que, não sei se é um pouco por falta daquela questão que a gente falou inicialmente, da falta de, talvez, o tempo hábil, mas isso impacta muito. Quanto menos detalhado tiver o projeto, maior a chance de retrabalhos, de alterações ao longo da obra, que geram tudo aquilo que a gente falou, né? Mudança de prazo, custo, tudo isso. Então, acho que os maiores problemas é a falta de detalhamento, eu acho. Eu concordo também. Acho que assim, a falta de detalhamento, que tem os níveis de detalhamento para cada projeto, cada profissional, cada obra, mas acho que assim, esse detalhamento e essa compatibilização, né, das disciplinas, fazer esse cross de pontos de elétrica e casar a altura, enfim, fazer as coisas acontecer tudo junto, né? Você sobrepor tudo e garantir que está tudo rodando, eu acho que em geral, é aí que dá o BO, sabe? Sim. Porque, de novo, tá na correria, você tá fazendo, lógico, de um modo geral, o projeto tá redondo, mas tem um ponto ou outro ali que ficou um montante da marcenaria que vai cair em cima de um ponto de elétrica porque faltou um olharzinho mais atento ali na hora da elaboração,
coisas do tipo, sabe? Sim. Então, eu acho que... E aí o cara só descobre na hora que tá fazendo. Você descobre né? na hora que... Opa! Ou que tá pronto, porque daí também foi uma falha de não ver isso no decorrer da obra, Tá. ou porque casou que era o momento, apareceu, e aí você tem que contornar. E aí as coisas estão prontas, ou as coisas, ou o cliente, ou vem aditivo de custo, né? Enfim, ou problema, né? retrabalho, e aí é onde dá o estresse. E como que vocês resolvem esse problema aí com você, Thales? Como é que você resolve esse problema com o engenheiro ali que aconteceu algum problema? Qual a melhor maneira de lidar com os problemas entre engenheiro e arquiteto? Cara, eu acho que em primeiro lugar com uma boa relação, né? Acho que, assim, dependendo do nível do problema, você vê até onde dá para ir, até onde cada um consegue ceder e se adequar à solução que a gente tem, porque você vai se deparar plano A, plano B, né? Sim. Lógico, tem coisas que dá para fazer, mas com um budget absurdo e aí não faz mais sentido. Mas, assim, acho que conversar, entender até onde o engenheiro ou a construtora eles conseguem ir para adequar aquele erro de projeto, ou às vezes um erro de execução, a mesma coisa, acho que uma via de duas mãos, né? Tentar contornar Bom ao senso, máximo né? sem chegar no cliente. E aí, se precisar chegar no cliente, Sim, é um resolver. ponto de alinhamento já entre as três partes. Acho que bom senso é a palavra que, no sentido de, muitas vezes, algumas coisas de fato não... Por uma série de questões, às vezes é alguma coisa que, principalmente em reforma, acontece isso bastante, né? Que você, às vezes, está no projeto, quando chega lá tem alguma interferência que não estava prevista, porque realmente, às vezes, não aparece nem no projeto original do prédio, ou, por exemplo, no caso de prédio, uma casa. E aí entender que, cara, vamos buscar uma solução juntos, né? Alguns arquitetos são menos maleáveis em relação a isso. Falam, não, se vira e aí a gente vai. Dá um jeito, né? Mas, assim, acho que quando o bom senso das duas partes funciona, flui bem. É mais fácil. Agora eu vou defender os arquitetos aqui. A gente tá falando muito do erro do projeto, do planejamento. Agora vamos falar dos erros dos engenheiros. Bora. Fala aí do dia a dia do erro dos engenheiros. O que tem de erro do engenheiro, da execução ali, que atrapalha o trabalho do arquiteto, talvez? Acho que o arquiteto, na verdade, eu não consigo ver muito o erro da engenharia em si. Eu acho que pode acontecer talvez uma intransigência do engenheiro não querer adotar alguma solução que o arquiteto quer, às vezes que vai comprometer um design, por exemplo. Aí entra na questão do custo-benefício, do bom senso, acho que as coisas estão meio que amarradas, sabe? Eu acho que tem também, às vezes, uma falta de olhar. Às vezes o projeto é super detalhado. Tá. E aí o engenheiro não olha, não estuda o projeto. Acho que o Sai fazendo. Não tem o domínio do projeto, que às vezes já está na mão dele, entendeu? Então acho que mas isso é uma coisa que eu cobro muito da minha equipe e é exatamente isso. Assim, cara, você tem que ter o projeto na cabeça. Porque não é só você olhar uma planta de cada vez, você tem que pegar todas e fazer realmente estudar, como se fosse estudar para uma prova, entendeu? Então, olhar todas as interferências lá, muitas vezes com nossa vivência, a gente já identifica algumas incompatibilidades no projeto antes de fazer. Não precisa fazer para descobrir que tá errado, né? Então, esse trabalho de estudar e entender o projeto antes de começar a execução é importante. Isso acho que talvez onde muitas vezes a engenharia poderia ser mais efetiva, entendeu? De realmente entender que não é só assim, eu vou executar e se tiver errado o problema não é meu. Sim, não é bem por aí, eu acho. Porque se ele tivesse conferido também, ele teria pego o erro do projeto. Né? Eu acho que faz parte também do trabalho do engenheiro fazer essa conferência e identificar erros, assim... Se já tiver algum erro lá, já identificar antes de... Até a visão da obra que você falou, né? O cara chega no apartamento, tem uma relação lá que é um apartamento antigo, o cara nem sabia que tinha. Então, aí o engenheiro poderia... Sim. Que é expertise nossa, né? Na verdade. Então, a gente tem essa obrigação também. Eu tô fazendo um projeto agora, por exemplo, que a gente está fazendo uma demolição quase total lá da área social. E tem um pilar polêmico lá que a gente... não sabe exatamente a posição dele ali, porque tem um monte de coisa acontecendo. Então, como a gente ainda não entrou na etapa de contratação de construtora, de mão de obra, para demolir, realmente achar onde está o pilar, é um ponto que vai ter que fazer toda essa etapa para a gente voltar lá, fazer o levantamento e garantir que está no lugar certo. E muitas vezes a engenharia consegue auxiliar nesses pontos, a deixar tudo um pouco mais claro, né? Sim. Então, também tem muito engenheiro aí que atrapalha o seu trabalho, né? Sempre tem. Vamos lá. E qual a estratégia para equilibrar
as prioridades estéticas do arquiteto com as metas de custo do engenheiro ao longo do projeto? Como fazer isso daí? É a pergunta de milhões aí. Né? Eu acho que essa é uma pergunta que você deve ver bastante também. na incorporação. Com assim, certeza, sempre... com certeza. A gente quer fazer tudo, né? Por você quer entregar o melhor produto, mas ao mesmo tempo você sabe que o mercado ele tem um teto ali que você tem que se adequar, né? Eu acho que é um pouco isso também. Muitas vezes escolhas, entendeu? Eu acho que parte do budget do cliente. E aí fazer caber ali dentro, né? Então, tem soluções... Acho que talvez isso é uma coisa que no Brasil a gente ainda é muito resistente a mudanças em relação a métodos construtivos. Uma questão cultural mesmo. Tipo, hoje em dia você já tem steel frame, você tem estrutura metálica, você tem casas de pré-moldados. Mas, assim, a gente continua fazendo do jeito que a gente fazia 50 anos atrás. Então, assim, isso vai um pouco também cultural, que eu acho que às vezes o engenheiro até tenta colocar novas coisas, mas aí já é uma questão do cliente, acho que da cultura do brasileiro, de ser um pouco mais resistente a isso, apesar de estar mudando aos poucos. Eu acho que o arquiteto buscar outras soluções, né, também. Acho que vai um pouco de um esforço mútuo aí. Eu concordo e queria adicionar que eu acho que essa questão de equilibrar a estética, né, e alinhamento de custo, eu acho que ele ainda vem de uma etapa mais preliminar até, assim, que é entender budget de cliente e fazer um design to budget, né? Você já fazer um design relacionado, né, atrelado ao que o teu cliente tem para poder executar, porque se você... E é difícil, tá? Não é todo cliente que abre o orçamento dele. Sim. Então, assim, você... Porque eu não sei se tem uma questão de mercado e acha que se abrir o budget vai gastar aquilo lá até lá ou vai gastar um pouquinho mais. Eu entendo essa insegurança do cliente, mas a dificuldade é essa. Porque se o cliente dá um budget, você já faz um projeto mais direcionado. Não adianta o cara estar com um budget um pouco mais enxuto e ele está pedindo painéis e painéis de madeira, itens de marcenaria e itens caros de acabamento. Você já fala, opa, peraí, teu sonho não vai fechar aí. Então aí você já faz esse trabalho um pouco antes. Eu entendo que essa questão do custo, arquitetura e engenharia, ela chega um pouquinho depois, assim, né? O arquiteto tem que estar um pouco já assertivo no budget do cliente, só que às vezes ele não tem essa visibilidade, o cliente está aceitando tudo em projeto que ele está vendo, ele acha que está dentro, apesar da gente passar ali uma estimativa por metro quadrado já para tentar entender onde que o cara está, para onde a gente está indo. E aí a engenharia, ela pega o projeto e, nesse momento, o cara, ele orça o que está projetado, né? E aí tem a engenharia de valor, que a gente chama, né? Então, chega esse orçamento, o cliente fala, pô, lascou, não é isso? Aí a gente faz um trabalho de engenharia de valor, que a gente volta no projeto e começa a fazer substituições que não comprometam o design. Então, assim, em vez de fazer esse painel, por que a gente não pode pensar em fazer papel de parede, um adesivo, ou botar um revestimento, enfim. Sim. E trazer isso para a parte estética, né? Sem tentar comprometer tanto, mas vencer o valor, né, o budget do cliente junto com a engenharia. Eu acho que assim, aí entra um pouco daí uma cutucada nos arquitetos aí, que eu acho que às vezes falta o arquiteto, eu acho que muitas vezes não tem noção do custo para tirar aquilo do papel. E às vezes explicar para o cliente, cara, esse valor que você está colocando... Porque assim, o pessoal sempre acha que vai gastar muito menos do que vai gastar. Sempre. Então, né? Cara, vai lá, eu tenho 50 mil aqui, eu quero reformar minha casa inteira. Não vai, entendeu? Então, acho que assim, às vezes, como esse primeiro contato costuma ser com um arquiteto, eu falo, cara, desculpa, com esse orçamento aqui é melhor você nem começar. Entendeu? Porque assim, né? Tipo, ou então vamos reformar uma parte, não vamos fazer tudo isso. Então, eu acho que às vezes... precisa ter isso, sabe? Já do começo, de ser transparente. Cara, vamos lá, vamos ser realistas. Isso aqui você não consegue. No mínimo, isso aqui vai custar em torno dessa faixa de valor para você tirar, nem que seja uma parte do projeto do papel, né? Eu acho que essa comunicação tem que ser feita logo de cara, na minha opinião. Sim, sim. Porque assim, o objetivo do arquiteto também é entregar dentro do custo do cara, né? Porque ele sabe que vai dar problema pra ele. Então, se ele faz um projeto que tá dentro, é o melhor dos mundos, um projeto que tá dentro da estética e tá dentro do bolso do cara, o cenário ideal é ter a visibilidade do orçamento no dia zero. Exato. E aí você faz esse design já
projetado para isso, né? Não tem, É isso. porque as pessoas têm esse preconceito que vai estourar a obra, assim, né? Eu acho que aí pode até passar um pouco pelo engenheiro também, falar a opinião deles assim, por que estoura tanto o custo de reforma, né? Mas eu acho que a pessoa tem isso e acha que está no projeto, mas não necessariamente, pode estar na execução também esse estouro. Então não é aí, assim, não é o problema, não está aí, né? O que você acha sobre isso? Eu acho que, assim, existe muito problema de cronograma mesmo. Acho que, assim, muita gente começa uma obra sem cronograma nenhum, assim, que eu acho absurdo, assim. A gente só trabalha com cronograma. É igual você dirigir com o olho vendado, entendeu? Eu acho você ter uma obra sem um cronograma. Nem que esse cronograma sofra alguma alteração ao longo do processo, mas que todo mundo esteja visualizando isso, né? Então, acho que, às vezes... alguns engenheiros talvez não tenham essa transparência com o cliente e aí quando falta uma semana para o cara mudar, você fala assim, então, não vai ser, não vai acontecer. Sim. Mas já tem toda uma expectativa, toda uma mobilização. Então, por isso assim, posso falar pela Smart Plan. A gente tem um cronograma que a gente vai atualizando quinzenalmente, então se tiver alguma coisa lá na frente que vai acontecer hoje, que vai impactar lá na frente, seja porque a marcenaria vai atrasar ou porque o cliente não fechou algum item que é importante e está no caminho crítico, a gente avisa desde já. Então, assim, lá no começo da obra você já sabe que, ou no meio da obra você já sabe que vai ter algum atraso. Por quê esse atraso? Dá para mitigar? A gente pode fazer alguma estratégia para tentar reduzir? E eu acho que isso falta. E também talvez um planejamento, acho que às vezes já presenciei, de termina uma etapa e aí vai ver que tem que fazer uma série de outras coisas para a próxima etapa. E aí fica aquela obra que vai no soluço, sabe? Começa, daí para, aí agora vai demorar mais um mês para voltar, desmobiliza a equipe. Fazer a contratação total, né? Tipo... não, acho que é mais um planejamento mesmo. Eu sei que a gente já bateu várias vezes nessa tecla, mas é que o planejamento acho que é muito chave e é o que falta 90% das obras. Entendi. Na minha opinião. E aí gera custo, né? Toda mobilização, toda mudança gera custo. Né? Um prazo maior gera custo por si só. Né? Você tem toda uma estrutura por trás ali que você precisa manter e às vezes a pessoa está no aluguel, enfim. Porque o interesse da obra é ser mais... O interesse de todos, tanto do cliente, da arquitetura, da engenharia, é que a obra seja mais curta. Com certeza. Comprimir ela ser uma obra eficiente, né? Então, você quer comprimir todas as atividades que puderem estar acontecendo simultaneamente ali e fazer com que essa obra seja ágil, rápida, eficiente, né? E aí, quando você não tem planejamento, as coisas vão se desconectando e essa obra vai... Você não tem visibilidade, cara. Quando você não tem visibilidade de tudo, né? Você não tem visibilidade, a coisa surge imprevistas, coisas que não estavam no radar, né? Sim. Não, e hoje tem ferramentas, né, cara? Tipo assim, hoje a gente usa um aplicativo para diário de obras, onde a gente consegue ver todo dia lá o que aconteceu na obra pelo aplicativo, com foto, com quantas pessoas estavam na obra. E acho que usar mesmo a tecnologia a favor, né? Acho que tá aí para isso, né? Sim. Então, isso ajuda. Acho que transparência vai sempre ajudando essa comunicação ser mais fácil ao longo da obra. Porque é um casamento, de certa forma, sim, né? Você tá ali, sim. Se for uma construção, é mais de um ano. No caso de vocês, aí vocês têm uma relação aí de 30 meses quase com a construtora. Então... fazer com que isso não desgaste ao longo do tempo é importante, né? A experiência do cliente como um todo, do início ao fim. Se começou bem, foi bem até 2/3 da obra e no final a coisa desandou, no final a experiência como um todo fica comprometida, né? Sim, tudo que passou não vai de nada, né? E Marcelo, que dica que você daria para os arquitetos aí, para lidar melhor com os engenheiros? Qual que é? Vamos ver. Quais são as suas dicas de ouro aí para os arquitetos não terem problemas com os engenheiros? Cara, vamos lá. Eu acho que, primeiro, conhecer um pouco do histórico ali, né? Ver se é uma empresa idônea, um engenheiro idôneo. Ter uma comunicação... desde o início, eu acho que começa isso ao longo do projeto. Quanto antes entra uma consultora no processo, acho que ajuda também, já meio que a 4 mãos ali naquela fase final de projeto. Manter uma comunicação constante, acho que ao longo da obra é importante, porque assim, alguns escritórios entregam o projeto e aí realmente sai de cena. Eu acho importante essa participação do arquiteto. Eu sei que às vezes é uma questão comercial com o cliente, mas eu acho importante porque
é a forma de garantir que realmente lá na frente o resultado não seja comprometido. E nem todas as construtoras são comprometidas com o projeto de arquitetura, né? E, cara, eu acho que buscando, assim como os engenheiros têm que também sempre buscar conhecer cada vez mais o lado do arquiteto, é ver também o lado da engenharia. Eu acho que é uma via de duas mãos aí que tem que acontecer. Eu acho que sempre dá para melhorar tanto do lado da engenharia quanto do lado da arquitetura. E você, Thales, que dica que você daria para os engenheiros lidarem melhor com os arquitetos aí? Cara, eu acho que assim, talvez o ponto mais esse custo-benefício, essa praticidade, assim, tem hora que o design vai superar a função, sabe? Eu acho que tem clientes e clientes, né? E tem obras e obras, mas eu acho que assim, tem horas que não vai fazer sentido fazer o caminho mais fácil, sabe? Sim. E acho que o engenheiro, eu acho que está melhorando, mas acho que o engenheiro entender que ele vai ter que seguir e vai ter que entender que pro impacto de design, impacto visual final, para o cliente final, é mais importante tomar essa decisão e talvez pegar o caminho mais turbulento ali, sabe? Mas, de um modo geral, pelo menos os engenheiros que eu trabalho, a relação é boa. Ai, sim. E agora vamos pensar na visão do cliente, porque esse atrito entre arquiteto e engenheiro é ruim para o cliente, né? Claro. Isso era problema, transtorno, ele tem que ficar ali no meio, ele já está no meio de uma reforma, de uma construção, ele tem que ficar no meio ali, administrando. Na visão de vocês, o que o cliente pode fazer para mitigar esse risco, assim, para não ter esse problema? Assim, o que ele pode fazer para, pensando que ele já fez essa contratação, o que ele pode fazer para não impedir que tenha problema? Né? Eu vou falar o seguinte, eu acho que tem a vantagem de você fazer as contratações casadas, né? Quando são empresas que já estão habituadas a trabalhar junto, né? Então você consegue já pular essa etapa de relação estremecida entre os profissionais. Eu acho que quando é um arquiteto que indica um engenheiro, com certeza a vida do cliente vai ser um pouco mais fácil, ou vice-versa, porque aqueles profissionais estão acostumados a trabalhar junto. Eu acho que quando não é o caso, não são empresas que estão acostumadas a trabalhar junto, vem a parte do bom senso. Acho que as pessoas têm que aprender a convergir, trabalhar junto e alcançar o objetivo final, que é entregar uma obra com qualidade para o cliente. Eu acho que seria mais ou menos esse o caminho. Eu acho que, assim, apesar de a gente colocar aí, né, como uma rivalidade, assim, os nossos maiores parceiros são os arquitetos, na verdade. Então, assim, a gente tem uma parceria com um monte de arquitetos que já estão acostumados a trabalhar. O cara, putz, ele também não quer dor de cabeça, assim, para o arquiteto, na verdade, quando a obra começa a andar mal, acho que é ruim para todo mundo, né? Acho que para o cliente, para o arquiteto também gera uma experiência ruim. Então, assim, quando às vezes acerta a mão e dá um match legal entre o arquiteto e a engenharia, acaba que essa relação vai se perpetuando, né? Então, a gente tem parceiros já que a gente está fazendo aí 15 obras já juntos, já a 15ª obra junto. Então, eu acho que pro cliente, quando existe essa possibilidade de ser alguém que já está acostumado a trabalhar junto, ótimo. É lógico que, assim, cada contexto é uma situação diferente, mas eu acho que escolher um bom arquiteto e um bom engenheiro já é meio caminho andado. Exato. Já ajuda. É o ponto de partida, né? Agora a gente separou aqui, é quase um de frente com a Gabi aqui. A gente criou um modelo novo aqui de bate-bola. Vamos ver se funciona. Então eu vou lançar aqui um bate-bola e vocês dois comentam aí a opinião de vocês. Tá? Começar com o Thales, depois o Marcelo complementa. Criatividade versus funcionalidade. Cara, eu gosto de design em função, assim. Então eu acho que as coisas têm que ser... O cliente busca a gente com... É pra ser bate-bola, jogo rápido, já tá muito bom. Mas o cliente busca a gente... ele quer uma estética legal. Mas eu acho que tem que funcionar. Eu acho que se não tá funcionando no dia a dia, a estética vai ser deixada de lado e ele vai se cansar e achar que tá mal projetado, sabe? Então eu acho que é um design com função, eu diria. Boa. Marcelo? Eu concordo. Acho que assim, só a funcionalidade por si só, eu acho que não... Acho que os dois, sem o outro, não funciona. Então, acho que também o design pelo design só, sendo que no dia a dia não é o arquiteto que vai estar utilizando isso, também não é uma boa, entendeu? Então, acho que é o equilíbrio. Boa. Maior causa de problemas na obra, Thales? Essa você já ouviu algumas vezes aqui, né? Planejamento.
Eu acho que eu concordo que é planejamento também, porque você já cobre a maior parte dos problemas através do planejamento, de um bom planejamento. Se antevê, né? Maior referência no mundo da arquitetura, Marcelo? Do mundo da arquitetura? Achei que ia ser pra ele, mas vamos lá. Cara, eu gosto do Kogan, cara, que é um cara que trabalha com bastante concreto aparente e assim, como eu praticamente é mais do meu meio, eu acho bacana. Legal. E você, Thales? Cara, o meu é uma coisa mais, assim, acadêmica, assim, meio na faculdade. O Mies van der Rohe é um arquiteto alemão, fez muita coisa nos Estados Unidos, então é o arquiteto que eu acho que eu mais gosto, assim, é a minha referência na arquitetura. Não que eu aplique essa referência, né, no dia a dia, na hora de projetar, mas é o Mies van der Rohe. Legal. E no mundo da engenharia, Thales? No mundo da engenharia, eu não sei se eu tenho uma referência no mundo da engenharia. Difícil, né? A gente estava até conversando um pouco sobre isso antes do podcast, assim, cara. Tem muitas empresas boas, assim. A minha maior referência é o engenheiro que entrega a minha obra redonda. Esse passa a ser a minha maior referência ali depois. Então, ainda bem que você tem várias referências aí, né? Vários engenheiros que fazem um bom trabalho. E você, Marcelo, é possível colocar um nome também no mundo da engenharia? Cara, é mais difícil, né? É mais difícil, mas assim, eu vou puxar um pouco a sardinha, assim, mais no sentido que acho que talvez meu pai, cara, que é um cara que também é engenheiro civil e me inspirou um pouco também, pouco não, muito, né? Pra entrar na profissão, então acho que é um cara que é uma referência para mim nesse segmento. Show de bola, bem legal. Defina um bom projeto, Thales. Acho que um bom projeto é um projeto bem detalhado, com o entendimento total do escopo e das premissas do cliente, assim, abrangendo, né, todas as disciplinas ali, desde a parte mais de civil de obra até a decoração, itens finais. E um projeto compatibilizado, redondinho, que chega na obra sem dor de cabeça para ser executado de uma forma bem leve. E você, Marcelo? Cara, para mim, um bom projeto é o projeto que, no final, o cliente fique feliz e realizado, cara. É isso, porque no final das contas é isso, né? O objetivo é esse do projeto, tanto da engenharia quanto do arquiteto. Então, acho que é o projeto que o cliente gosta no final, é isso. Que supera as expectativas, entendeu? Legal. É o que a gente busca. Legal. E define uma boa execução de projeto, Marcelo. Cara, uma boa execução de projeto, acho que é o pilar ali, o tripé, um prazo, a qualidade, uma obra na qualidade, no custo e no prazo, né? Qualidade, custo e prazo, cara. É isso. Respeitando isso aí, acho que é missão cumprida. Eu concordo. Combinado não sai caro. Se prazo, projeto, orçamento estão alinhados, foi bem executado e o cliente está feliz no final. Show de bola. Cara, eu queria agradecer vocês aí, eu acho que deu pra falar um pouquinho dessa polêmica, né? Que é uma polêmica que existe em todas as profissões, toda relação de trabalho, com certeza. Então, foi mais uma brincadeira aqui que a gente fez pra falar um pouco desse mundo, para as pessoas entenderem um pouco como funciona esse mundo aí, a relação entre arquiteto e engenheiro. Agora, eu acho que era um espaço legal para vocês explicarem um pouquinho como funciona o trabalho de vocês, né? Para vocês explicarem um pouquinho sobre a empresa de vocês. Pode começar aí. Pode começar. Posso? Bom, obrigado de novo, foi um prazer estar aqui. Meu trabalho eu estou à frente da ZZ Arquitetura, um escritório de projeto, e a gente faz acompanhamento de obra, né? A gente faz aquela visita mais pontual na obra, mas a gente consegue acompanhar o cliente de ponta a ponta, né? Segura na mão do cliente até o final. A gente faz desde obras de reforma de apartamento, comercial, corporativo, construção do zero de casa. E aí, quem quiser acompanhar meu trabalho, o trabalho da ZZ, o escritório chama ZZ Arquitetura, no Instagram, ZZ Arquitetura, o site também, www.zzarquitetura.com.br. E é isso aí, quem precisar do contato pode falar com você, fala comigo. Vai estar aqui no descritivo do vídeo, vai estar em todos os lugares, tudo que a gente postar aí, vai estar a referência de vocês aí, para vocês seguirem o trabalho do Thales. Obrigado. E você, Marcelo, fala aí um pouquinho do seu trabalho, cara. Bom, a Smart Plan, engenharia está aí há 7 anos no mercado. Nesses 7 anos a gente entregou aí 150 obras, assim, com foco forte no planejamento. Por isso que a gente bate tanto essa tecla. Eu acho que o que mais tem é a gente traumatizada com esse processo de obra, que não é simples muitas vezes. Então a gente tenta um pouco desmistificar isso. Hoje nosso foco é no residencial de alto padrão, então
na experiência do cliente. Então, assim, por isso a gente busca ferramentas, transparência, então relatório, uma equipe qualificada, ferramentas de gestão também que a gente utiliza. E é isso, acho que buscar realmente entregar, superar as expectativas. Eu falo para minha equipe assim, se o cliente achar que foi só bom no final, a gente falhou, sabe? Assim, a gente quer realmente que no final o cliente fala, cara, ainda bem que eu fechei com ele, sabe? Puta, vamos fazer mais uma. Se eu soubesse que era tão fácil, eu já teria feito outras obras, enfim. Então, é o que a gente busca. E para seguir a gente é no smartplan.engenharia no Instagram. Legal. E também vai estar todo o descritivo de vocês aí em todos os lugares. E aí, como é que foi participar desse bate-papo aí? O que vocês acharam da experiência? Eu acabei não agradecendo, né? Obrigado pelo convite. Foi uma experiência bacana. Acho que foi bom aqui te dar uma... Fica mais fácil, né? Amigos de infância, fica uma coisa mais leve. Fica tranquilo. Mas foi super legal, sim, cara. Obrigado pelo convite. Trabalho bacana que vocês estão fazendo aí. Não, show de bola. Muito obrigado vocês por toparem esse bate-papo aí. Eu acho que rolou super legal. Eu tinha certeza que ia ser legal. E eu gostaria de agradecer a quem está ouvindo. Muito obrigado por ouvir. Esse podcast, a nossa ideia é falar, né, sobre pautas que fazem sentido. Esse mercado é super complexo. A pessoa compra um apartamento, acha que vai receber o apartamento e um mês muda no outro. E tem uma jornada muito grande aí nesse processo. Então, por que não conversar com os profissionais desse mercado, falar, explicar, ajudar a educar as pessoas? E até para as pessoas. Imagine uma pessoa que está em dúvida entre engenharia e arquitetura. Com um podcast desse, ajuda ela a tirar essa dúvida, né? Com certeza. Então, foi muito legal. Vou pedir novamente para você, se você não segue a gente no YouTube, seguir a gente no nosso canal, curta esse vídeo. Se estiver ouvindo no podcast, dá 5 estrelinhas lá, que faz bastante diferença. Mande esse conteúdo para as pessoas que vocês acham que vão gostar. Porque a nossa ideia é essa, ajudar a educar o mercado imobiliário, gerar um conteúdo de qualidade no mercado super difícil. Esse foi mais um M Conversa. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo, de vocês aqui. Muito obrigado mandei o WhatsApp, vamos conversar aí. Nem sei, vocês toparam na hora, foi show de bola. E é isso, muito obrigado. Muito bom o conteúdo, a gente gostou bastante. E até a próxima. Obrigado você. Valeu.